Olá, essa é a série Direito pelo Mundo e hoje vamos falar sobre os sujeitos do direito internacional, fazendo inicialmente uma distinção entre sociedade e comunidade internacionais, além de analisar os estados, as organizações internacionais, a Santa Sé, particulares e coletividades não estatais peculiares. Vem comigo! Sabemos que o direito internacional público estabelece a dinâmica jurídica da sociedade internacional, que é formada não só por estados ou organizações internacionais, mas também por outros sujeitos que estão inseridos no plano internacional. Uma vez que os sujeitos fazem parte da chamada sociedade internacional, será importante observar a diferença existente entre os termos sociedade e comunidade, porque muitas vezes são usados como sinônimo. Mas, na verdade, não são, e o que diferenciam esses dois termos são os vínculos estabelecidos pelos indivíduos. Enquanto a comunidade transmite a ideia de compartilhamento de valores éticos comuns, a sociedade, por outro lado, transmite a ideia de divergência entre eles, cabendo às normas direcionarem as soluções para os conflitos. A sociedade internacional é descentralizada, ao contrário das comunidades nacionais organizadas. Celso Albuquerque Melo afirmou que existe uma sociedade internacional porque existem relações contínuas entre as diversas coletividades que são formadas por homens que apresentam como característica a sociabilidade, mas também se manifesta no mundo internacional. A sociabilidade, então, não existe apenas dentro das fronteiras de um Estado, mas ultrapassa tais limites. O mesmo autor completou dizendo que as características da sociedade internacional são baseadas na universalidade, na paridade e na diferença de organização institucional com a sociedade interna. E a partir dessa introdução, inicio aqui a apresentação dos sujeitos propriamente ditos. O primeiro deles é o Estado. Na doutrina, os Estados são considerados pessoas jurídicas de direito internacional por excelência, por serem os fundadores a partir da existência intrínseca da subjetividade internacional dos Estados. O Estado é a organização jurídico-política da nação, por isso são dois institutos diferentes. Os Estados possuem legitimidade para atuar no exterior, como sujeito do direito internacional público. Os Estados se organizam horizontalmente, sendo todos jurisdicionáveis. A coordenação é o princípio que preside a convivência organizada entre os diversos Estados soberanos. E além dos Estados como sujeitos, passamos agora às organizações internacionais. As organizações internacionais são definidas por Paulo Henrique Gonçalves Portela como entidades criadas e compostas por Estados por meio de tratado, com arcabouço institucional permanente e personalidade jurídica própria, com vistas a alcançar propósitos comuns. Elas têm gamas de ações muito grandes, tendo capacidade para serem sujeitos de direito internacional. Como sujeito de direito, mesmo personalidade internacional derivada, as organizações conseguem firmar tratados e demandar ao plano internacional uma solução de controvérsias. O autor Valério Mazzuoli ensina que as organizações variam segundo suas finalidades, sejam econômicas, políticas, militares, científicas, financeiras, ou seu âmbito de atuação, universais ou regionais, ou mesmo quanto à natureza dos poderes exercidos, intergovernamentais e supranacionais. A dinâmica da sociedade internacional conta também com a participação de coletividades não estatais peculiares, como a Santa Sé, os beligerantes, os insurgentes, e, em alguns casos, as nações em luta pela soberania. A Santa Sé é a entidade que comanda a Igreja Católica Apostólica Romana. Ela é chefiada pelo Papa e é composta pela Cúria Romana,
conjunto de órgãos que assessora o Papa. Ela é sediada no estado da Cidade do Vaticano e seu poder não é limitado por nenhum outro estado. Assim, a Santa Sé e o Vaticano não se misturam, a não ser por estarem ligadas à Igreja Católica Apostólica Romana, uma vez que só a Santa Sé é um sujeito de direito internacional público, mesmo que alvo de controvérsias. Agora, passando para os próximos sujeitos, temos os beligerantes, insurgentes e nações em luta. Embora carreguem similaridades, cada um deles tem detalhes que merecem ser apresentados. Os beligerantes são grupos contrários ao governo de um Estado em busca de poder. Quando o estado de beligerância é reconhecido pelos membros da sociedade internacional, é enviada uma declaração de neutralidade, sendo o reconhecimento um ato discricionário. E a partir do momento em que há o reconhecimento, devem ser observadas as normas sobre conflitos armados. Já os insurgentes também são grupos que se revoltam contra governos, mas seus reflexos são visualizados em menor tamanho que no caso dos beligerantes. Mas assim como no caso dos beligerantes, o reconhecimento também é discricionário. No caso das nações em luta pela soberania, refere-se aos movimentos de independência nacional em que a repercussão extrapola o ambiente nacional e passa a ser objeto de reverberação no âmbito internacional. Por fim, inicia-se a análise dos blocos regionais como sujeito de direito internacional público quando são dotados de personalidade jurídica de direito internacional. Os blocos regionais surgem por meio de tratados e os estados que os celebram visam uma espécie de integração, em especial econômica, a partir de regras estabelecidas entre os membros. A personalidade jurídica de direito internacional é estabelecida nos próprios tratados de instituição do bloco. São exemplos de blocos com personalidade jurídica de direito internacional o Mercosul e a União Europeia. Esses foram os pontos principais sobre os sujeitos de direito internacional público, terceiro vídeo da série Direito pelo Mundo, que aborda os principais pontos do direito internacional. Vejo você no próximo vídeo.